Existe um perigo silencioso repousando ao lado da sua cama, um objeto que parece inofensivo aos olhos humanos, mas que no mundo espiritual age como uma barreira intransponível entre você e a proteção divina. Padre Pio, que possuía o dom de enxergar realidades que nenhum de nós ousa imaginar, chorava ao perceber que muitos fiéis expulsavam, sem saber, seus próprios anjos da guarda de seus aposentos. Ele alertou severamente sobre a presença deste item específico no lugar onde você dorme, pois é ali que sua alma fica mais vulnerável e onde a batalha espiritual é mais intensa. Se você sente que suas noites são agitadas, que acorda cansado ou que suas orações parecem não subir aos céus, a causa pode ser exatamente a presença deste objeto proibido. Por isso, eu lhe peço com toda a seriedade, pare tudo o que está fazendo agora. Desligue as distrações ao seu redor e preste muita atenção, pois o que vamos revelar aqui é um segredo de proteção espiritual que foi esquecido pelos tempos modernos e que pode salvar a santidade do seu lar. Antes de desvendarmos esse mistério e devolvermos a paz ao seu quarto, deixe seu sinal de fé clicando no botão de curtir e escreva nos comentários a frase: Santo anjo do Senhor, protegei meu sono. Faça isso agora como um compromisso de fé e prepare seu coração para a verdade. Padre Pio de Pietrelcina não era um homem comum. Ele carregou por 50 anos as chagas vivas de Cristo sangrando em suas mãos, pés e costado. Mas entre todos os seus dons místicos, havia um que poucos conhecem. Ele enxergava os anjos da guarda com a mesma clareza com que você vê esta tela agora. E foi justamente por causa dessa visão sobrenatural que ele deu uma advertência gravíssima, uma advertência que a maioria dos católicos nunca ouviu. Padre Pio via quando o anjo da guarda de uma pessoa se afastava do quarto, obrigado a recuar pela presença de objetos que funcionavam como muralhas espirituais. E ele chorava. Chorava porque sabia que aquelas almas ficariam desprotegidas durante a noite, expostas aos ataques demoníacos que ele mesmo enfrentava com violência indescritível. O quarto não é apenas um lugar de descanso físico, é o campo de batalha espiritual mais intenso da sua casa. Durante o sono, sua consciência se recolhe, sua vigilância se dissolve, e sua alma fica em um estado de vulnerabilidade extrema. É exatamente nesse momento que o inimigo ataca com mais ferocidade. Padre Pio experimentou isso na própria carne. Há relatos documentados de frades que ouviram barulhos terríveis vindo de sua cela durante a madrugada, objetos arremessados, gritos de luta espiritual, e ao entrarem encontravam Padre Pio sangrando, marcado por arranhões e hematomas causados por entidades demoníacas que o espancavam fisicamente durante a noite. Ele sabia que a batalha noturna é real, não é psicológica, não é imaginação. É uma guerra invisível aos olhos humanos, mas devastadora para quem não está protegido. E aqui está a verdade que vai chocar você. A maioria das pessoas expulsa seu próprio anjo da guarda do quarto sem saber. Elas colocam objetos que, aos olhos naturais, parecem inofensivos, mas que, no mundo espiritual, funcionam como barreiras que impedem a ação protetora dos anjos. Padre Pio via isso acontecer e alertava. Removam esses objetos agora, antes que seja tarde demais. Este não é um conselho de organização doméstica. Não é psicologia. Não é autoajuda espiritual. É uma advertência mística de quem possuía o dom de enxergar realidades que nós não vemos e que pagou com sangue e sofrimento o preço de lutar contra essas forças das trevas. Então, preste atenção máxima agora. Silencie tudo ao seu redor. Desligue as notificações do celular. Feche outras abas. Porque o que será revelado nos próximos minutos pode literalmente salvar a paz do seu lar, restaurar a proteção angélica sobre sua vida e devolver a você noites tranquilas que talvez você não experimente há anos. Eu prometo a você, em nome de Padre Pio e de tudo o que ele ensinou, que se você aplicar este conhecimento com fé sincera e humildade, você experimentará transformações concretas,
Seu sono será reparador, suas orações subirão aos céus com facilidade. Você sentirá a presença consoladora do seu anjo da guarda velando sobre você enquanto dorme. E os ataques espirituais noturnos, aqueles pesadelos terríveis, aquela sensação de opressão ao acordar, aquele medo inexplicável que surge na escuridão, tudo isso será quebrado pela proteção divina que voltará a habitar seu quarto. Este conhecimento foi esquecido. A modernidade trouxe tantos objetos novos, tantas tecnologias, tantas distrações, que os cristãos perderam a sabedoria dos santos sobre como manter seus lares espiritualmente puros. Mas Padre Pio preservou esse tesouro para nossos dias. E hoje, através desta mensagem, você está sendo alcançado por esse ensinamento salvífico. Mas antes de revelarmos qual é o objeto mais perigoso, vamos primeiro entender algo fundamental. Você já parou para pensar por que, mesmo rezando, mesmo sendo uma pessoa de fé, você ainda sente tanto peso espiritual? Por que suas noites são agitadas? Por que você acorda exausto, como se tivesse lutado a noite inteira? Por que os pesadelos são tão frequentes e tão perturbadores? Por que, ao tentar orar antes de dormir, sua mente se dispersa completamente e você não consegue manter a atenção em Deus? A maioria das pessoas explica esses sintomas de forma puramente natural. Elas dizem que é estresse do trabalho, que é ansiedade, que comeram algo pesado à noite, que estão passando por problemas emocionais. E sim, essas causas naturais existem. Mas há uma dimensão oculta que poucos enxergam. Há uma realidade espiritual por trás desses sintomas que a medicina não diagnostica e que a psicologia não cura. Porque o quarto não é apenas um espaço físico. É um santuário que deveria estar consagrado à proteção divina, onde seu anjo da guarda deveria poder velar sobre você livremente, sem obstáculos. Imagine a cena que acontece todos os dias em milhões de lares. Uma pessoa chega em casa cansada após um dia exaustivo. Ela se arrasta até o quarto, liga a televisão para relaxar, pega o celular para rolar as redes sociais, come algo na cama, deixa roupas amontoadas sobre a cadeira, não faz nenhuma oração e simplesmente apaga de exaustão. Ela acha que está descansando. Mas no mundo espiritual, seu anjo da guarda está do lado de fora do quarto, impedido de entrar, porque aquele espaço foi tomado por objetos e hábitos que bloqueiam a ação da graça. E enquanto ela dorme desprotegida, o inimigo tem campo livre para plantar pesadelos, roubar a paz, sussurrar pensamentos impuros e deixá-la acordar sem forças para enfrentar o dia seguinte. Isso está acontecendo com você? Então, prepare-se, porque agora vamos revelar os 7 tipos de objetos perigosos que Padre Pio identificou. 7 categorias que não devem estar no seu quarto. Cada uma delas representa um bloqueio espiritual diferente. Algumas atraem espíritos malignos, outras criam portais para realidades sombrias, outras ainda dividem a atenção da sua alma e roubam a intimidade que você deveria ter com Deus no silêncio da noite. E o 7º objeto, que será revelado por último, é o mais surpreendente e perigoso de todos, presente em quase todos os lares modernos, incluindo provavelmente o seu. Vamos ao primeiro objeto perigoso: espelhos, especialmente espelhos trincados, quebrados ou voltados diretamente para a cama. Você pode achar estranho, mas na tradição mística católica confirmada por inúmeros santos e exorcistas, os espelhos são considerados portais para o mundo espiritual. Eles refletem não apenas a imagem física, mas também podem servir de passagem tanto para anjos quanto para demônios. Quando um espelho está quebrado ou trincado, essa porta permanece aberta de forma irregular, facilitando a entrada de espíritos malignos. E quando um espelho está voltado para a cama, ele reflete a alma em estado de vulnerabilidade durante o sono, criando uma exposição espiritual perigosa. São Paulo nos diz em 1 Coríntios que agora vemos como em espelho, de modo confuso, mas um dia veremos face a face. Isso nos ensina que o espelho é um símbolo de visão parcial, de realidade distorcida.
No sono, não devemos estar expostos a essa distorção, mas sim protegidos pela clareza da presença angélica. Padre Pio orientava seus filhos espirituais a removerem espelhos dos quartos, ou, se fosse absolutamente necessário mantê-los, cobri-los durante a noite com um pano. Eu vou te contar uma história real que ilustra esse perigo. Em 1962, uma mulher chamada Teresa Marchesi, de Nápoles, procurou Padre Pio desesperada. Ela contou que todas as noites, ao deitar, sentia uma presença terrível no quarto, via sombras se movendo no reflexo do grande espelho antigo que ficava em frente à sua cama. Os pesadelos eram horríveis, sempre com figuras demoníacas que a atormentavam. Ela acordava gritando, suando frio, e sua saúde estava se deteriorando rapidamente. Padre Pio fechou os olhos por um momento, como fazia quando recebia uma revelação interior, e então disse a ela com firmeza: "Filha, retire aquele espelho do seu quarto hoje mesmo. Ele é uma porta aberta para o inimigo. Quebre-o e jogue fora, e unte a parede com água benta." Teresa obedeceu naquele mesmo dia. E pela primeira vez em meses, ela dormiu em paz profunda. Nenhum pesadelo, nenhuma presença aterrorizante, apenas silêncio sagrado e descanso reparador. Ela voltou a Padre Pio 2 semanas depois, em lágrimas de gratidão, e ele simplesmente sorriu e disse: "Agora seu anjo pode entrar livremente no quarto." Ele estava impedido por aquele portal. O segundo objeto perigoso são fotos de pessoas falecidas no quarto. Pode parecer cruel mencionar isso, porque guardar a memória dos entes queridos é natural e até louvável. Mas há uma diferença entre honrar a memória e criar um apego espiritual excessivo que impede tanto você quanto a alma do falecido de avançarem. Ter fotografias de pessoas mortas no quarto onde você dorme pode atrair a presença de almas do purgatório que precisam desesperadamente de suas orações, não de sua veneração nostálgica. Essas almas podem se aproximar durante a noite, não para te fazer mal, mas porque sentem o laço afetivo ainda muito forte. E isso pode gerar perturbações espirituais, sonhos angustiantes e uma tristeza profunda que você não consegue explicar. Padre Pio ensinava que o quarto deve ser um espaço de descanso sagrado, preparação para o pequeno ensaio da morte que é o sono. Não deve ser um memorial que mantenha a alma presa ao passado e impede o desapego necessário para que tanto você quanto as almas avancem em santidade. As fotos dos falecidos devem ser mantidas em lugares de oração, como um oratório na sala, onde você pode rezar por essas almas, oferecer missas, interceder por sua libertação do purgatório. Mas não no lugar onde você dorme, onde sua alma precisa estar totalmente recolhida em Deus. Havia um homem chamado Giovanni Ferretti, de San Giovanni Rotondo, que visitava Padre Pio frequentemente. Ele havia perdido a esposa jovem de forma trágica e mantinha uma fotografia enorme dela bem ao lado da cama. Todas as noites ele olhava para aquela foto e chorava antes de dormir. Seus filhos estavam preocupados porque ele estava definhando, incapaz de seguir em frente. Um dia, na confissão, Padre Pio lhe disse algo que o chocou. "Giovanni, sua esposa está no purgatório e ela está sofrendo, não apenas pelas próprias penas, mas porque vê você preso a ela de forma doentia. Ela precisa que você a liberte através da oração, não que você aprenda através da saudade excessiva. Retire essa fotografia do quarto, coloque-a em um altar onde você possa rezar por ela todos os dias e deixe-a ir para Deus." Giovanni fez isso com o coração partido, mas confiando na palavra do santo. E algo extraordinário aconteceu. 2 semanas depois ele teve um sonho vívido, mas diferente de todos os anteriores. Sua esposa apareceu vestida de branco, radiante, e disse a ele: "Obrigada, amor, agora estou livre, estou indo para o céu. Cuide dos nossos filhos e viva sua vida em graça. Nos encontraremos novamente." Ele acordou em paz pela primeira vez desde a morte dela.
O apego tinha sido quebrado, e ambos puderam avançar. O terceiro objeto perigoso são objetos ligados a religiões não católicas ou símbolos esotéricos. Isso inclui amuletos de sorte, cristais usados com finalidade mágica não benzida pela igreja, símbolos de energia que não são cristãos, pêndulos, cartas de tarô, livros de ocultismo, estatuetas de divindades pagãs. Tudo isso abre portas espirituais que não estão sob a proteção da graça santificante. O cristão deve confiar exclusivamente na intercessão dos santos, nos sacramentais da igreja como água benta, medalhas, escapulários, crucifixos e na oração. Não em práticas sincréticas que misturam a fé católica com superstições e magias. O primeiro mandamento é claríssimo: não terás outros deuses diante de mim. Quando você coloca no seu quarto objetos que representam crenças ou práticas contrárias à fé católica, você está, ainda que inconscientemente, dividindo sua lealdade espiritual. E o inimigo usa essas aberturas para entrar e plantar confusão, medo e opressão espiritual. Padre Pio era extremamente firme nisso. Ele expulsava pessoas do confessionário se descobrisse que elas praticavam espiritismo, consultavam horóscopos ou usavam amuletos supersticiosos. Não por crueldade, mas porque sabia que essas práticas abrem portas para demônios. Uma jovem chamada Lucia Santini veio de Milão até San Giovanni Rotondo em 1958. Ela era católica, mas também consultava videntes, usava cristais que uma amiga esotérica lhe havia dado e mantinha um pequeno Buda dourado no criado mudo porque achava bonitinho e harmonizador de energia. Suas noites eram horríveis. Ela sentia paralisias do sono frequentes, via figuras sombrias e acordava com marcas estranhas no corpo. Ao confessar isso a Padre Pio, ele a interrompeu bruscamente. Filha, você abriu portas que não deveria ter aberto. Esses objetos que você guarda são convites para demônios. Jogue tudo fora imediatamente, confesse esse pecado de superstição e consagre sua vida apenas a Jesus Cristo, à Virgem Maria e aos santos da Igreja. Lucia ficou assustada, mas obedeceu. Ela jogou fora todos os objetos esotéricos, fez uma confissão profunda e encheu seu quarto apenas de sacramentais católicos. Crucifixo, água benta, imagem de Nossa Senhora. Naquela mesma noite, pela primeira vez, em anos ela dormiu sem nenhuma perturbação e nunca mais voltou a ter aqueles sintomas terríveis. Ela escreveu uma carta a Padre Pio meses depois, dizendo: "O Senhor me salvou da escravidão espiritual que eu nem sabia que estava vivendo." Agora vamos ao quarto objeto perigoso. E aqui muitos vão se surpreender porque parece tão mundano. Acúmulo de bagunça, roupas amontoadas e objetos desordenados. Sim, a desordem física gera desordem espiritual. Um quarto caótico, cheio de roupas jogadas, caixas empilhadas sem critério, objetos acumulados sem função clara, impede a circulação da graça e cria um ambiente pesado, propício à opressão espiritual. A simplicidade, a limpeza e a ordem refletem a presença de Deus, que é ordem, harmonia e paz. A desordem reflete a ação do inimigo, que quer confundir, dispersar, roubar sua paz interior. São Paulo nos lembra em 1 Coríntios que Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Se o seu quarto está em caos permanente, como você espera que o anjo da guarda possa circular livremente ali? Como você espera sentir a presença de Deus em meio à confusão visual e física? Padre Pio mantinha sua cela em ordem impecável. Tudo tinha seu lugar. Nada estava fora do devido espaço. Ele dizia que a disciplina externa ajuda a disciplina interna e que a ordem do ambiente facilita a ordem da alma. Há um testemunho de uma freira que cuidava da limpeza do convento onde Padre Pio vivia. Ela conta que, mesmo nos dias em que ele estava muito doente e com dores terríveis dos estigmas, ele jamais deixava sua cela desordenada. Ele arrumava sua cama, organizava seus poucos pertences e mantinha tudo limpo.
Quando ela perguntou por que ele se esforçava tanto estando tão doente, ele respondeu: Irmã, meu anjo da guarda merece um lugar digno. Se eu deixo tudo bagunçado, como posso esperar que ele se sinta bem-vindo aqui? E agora, antes de revelarmos os 3 objetos finais, incluindo o mais perigoso de todos, eu preciso que você faça algo crucial neste momento. Se tudo o que você ouviu até agora está tocando seu coração, se você está reconhecendo que talvez tenha afastado seu anjo da guarda sem saber, escreva agora nos comentários esta frase e oração: Santo anjo do Senhor, protegei meu sono. Ao escrever isso, você não está apenas comentando em um vídeo. Você está fazendo um ato público de fé, uma declaração de que você confia na proteção angélica e está comprometido a purificar seu quarto. E sabe o que mais? Ao comentar, você ajuda o algoritmo a levar esta mensagem a milhares de outras pessoas que estão sofrendo com ataques noturnos sem saber a causa espiritual. Compartilhe também este vídeo com alguém que você ama, porque isso é caridade espiritual. Você pode ser o instrumento que Deus usará para salvar a paz do lar de outra pessoa. Faça isso agora. E então continue, porque o que vem a seguir pode ser o mais importante. Vamos falar sobre a proteção do anjo, da guarda na Escritura, para que você entenda que isso não é superstição, mas verdade revelada por Deus. O Salmo 91, versículos 11 e 12, nos diz com clareza absoluta: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Eles o segurarão em suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Todos os seus caminhos incluem o caminho do sono, a jornada noturna da alma que se recolhe enquanto o corpo descansa. E Baruque capítulo 6, versículo 6 nos diz: O meu anjo está convosco, e ele tomará cuidado das vossas vidas. Padre Pio vivia essa verdade com intensidade total. Ele conversava com seu anjo da guarda como você conversa com seu melhor amigo. Há relatos de testemunhas que o viram falando sozinho no jardim, mas, na verdade, ele estava dialogando com seu anjo. Ele pedia ao anjo que acordasse as pessoas que precisavam ir confessar-se, que consolasse os aflitos, que protegesse os filhos espirituais que estavam longe. E o anjo obedecia. Há dezenas de testemunhos documentados de pessoas que acordavam de madrugada com a certeza interior de que precisavam procurar Padre Pio. E ao chegarem lá, descobriam que ele já os esperava porque o anjo dele havia avisado. E Padre Pio ensinava a todos: nunca, jamais, durma sem invocar seu anjo da guarda. Reze a oração simples que todos nós aprendemos na infância, mas reze com fé, com confiança, com amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Essa oração, feita antes de dormir, é como uma senha que autoriza o anjo a agir poderosamente durante a noite. Agora vamos ao 5º objeto perigoso, que muitos desconhecem. Objetos pontiagudos direcionados para a cama, como espadas decorativas, lanças, cristais em ponta. No mundo espiritual, ponteiras criam o que os místicos chamam de flechas espirituais, que geram desconforto, agitação e até pesadelos. Embora a espada de São Jorge seja um símbolo legítimo de proteção espiritual, no quarto ela deve ser posicionada com sabedoria, nunca apontando diretamente para quem dorme. A verdadeira proteção vem do crucifixo, da água benta e da oração, não de símbolos que, mal posicionados, podem causar perturbação. Padre Pio era muito atento a esses detalhes. Ele orientava que o quarto deveria ter o mínimo possível de objetos e que tudo o que estivesse ali deveria ter uma função clara. Para a oração, para o descanso sagrado ou para a proteção espiritual legítima. Nada de decorações espiritualmente neutras ou potencialmente perigosas.
Um carpinteiro devoto, chamado Marco Visconti, havia pendurado na parede do seu quarto uma coleção de ferramentas antigas pontiagudas, incluindo algumas facas de trabalho. Ele achava bonito, uma lembrança da profissão de seu avô. Mas começou a ter pesadelos violentos, sempre envolvendo ser perseguido ou ferido. Ao contar isso a Padre Pio, o santo disse: "Tire essas lâminas do quarto. Elas criam tensão espiritual. O quarto é para descanso, não para lembranças de guerra." Marco removeu tudo, e os pesadelos cessaram imediatamente. Agora vamos ao sexto objeto perigoso, e aqui entramos em território que muitos cristãos ignoram completamente. Livros, filmes e músicas de conteúdo impuro ou sombrio guardados ou consumidos no quarto antes de dormir. O que você coloca na sua mente e no seu coração nas últimas horas antes de dormir abre portas espirituais. Livros de ocultismo, romances eróticos, filmes de terror ou extrema violência, músicas com letras que glorificam o pecado, tudo isso contamina o ambiente mental e espiritual do quarto. E quando você dorme, esses conteúdos continuam trabalhando no subconsciente, atraindo influências espirituais correspondentes. O apóstolo Paulo nos dá a chave em Filipenses 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude, se há louvor, nisso pensai. O quarto deve ser um santuário onde você se prepara para encontrar Deus no silêncio da noite. E o que você consome espiritualmente ali, seja em leitura, em imagens, em sons, alimenta ou afasta a presença divina. Padre Pio era radicalmente oposto a tudo que pudesse contaminar a pureza da alma. Ele rasgou livros impuros que pessoas trouxeram para ele benzer. Ele advertiu contra filmes e músicas que despertam paixões desordenadas. Não por puritanismo exagerado, mas porque ele via as consequências espirituais reais dessas exposições. Ele via como demônios usavam essas aberturas para plantar obsessões, compulsões e vícios. Uma jovem estudante universitária, Beatrice Lombardi, procurou Padre Pio em 1965. Ela estava tendo insônias terríveis e, quando finalmente dormia, sonhava com cenas horríveis de violência e sexualidade distorcida. Ela estava se sentindo enlouquecer. Ao conversar com Padre Pio, ele perguntou o que ela lia antes de dormir. Ela admitiu que estava lendo romances modernos cheios de conteúdo sexual explícito, porque todos na universidade liam. Padre Pio disse com firmeza: "Filha, você está envenenando sua alma. Jogue esses livros fora e substitua por leituras santas. Leia Vidas de Santos, leia o Evangelho, leia sobre Nossa Senhora. E verá como seu sono voltará." Beatrice obedeceu, embora achasse exagerado no início. Mas em uma semana, seus pesadelos cessaram. Em 2 semanas, ela estava dormindo profundamente. E ela me SMA testemunhou depois: "Padre Pio me libertou de uma escravidão que eu nem sabia que existia." E agora chegamos ao 7º objeto, o mais perigoso de todos, o mais comum, o mais subestimado. Prepare seu coração, porque isso vai confrontar quase todos nós. O objeto mais perigoso no seu quarto, aquele que mais afasta seu anjo da guarda, aquele que rouba sua intimidade com Deus e destrói a paz espiritual da noite é a televisão ligada até tarde e o celular usado na cama antes de dormir. Sim, a tecnologia digital no quarto é o maior ladrão espiritual da era moderna. Esses aparelhos roubam o silêncio sagrado necessário para a oração noturna. Eles bombardeiam sua mente com informações mundanas, notícias que geram ansiedade, redes sociais que alimentam comparação e inveja, vídeos que dispersam a atenção. Tudo isso impede o recolhimento espiritual que Deus quer que você tenha antes de dormir. Padre Pio viveu em uma época sem televisão, sem internet, sem celulares. Mas ele advertiu sobre tudo aquilo que roubasse a atenção de Deus. E hoje, esses dispositivos cumprem exatamente esse papel de criar uma muralha digital entre sua alma e o céu.
Jesus nos diz em Mateus 6, versículo 6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. Mas como você pode fechar a porta para o mundo se você leva o mundo inteiro dentro do celular para a cama? Como você pode criar silêncio interior se você está rolando feeds infinitos de distrações até cair de exaustão? O anjo da guarda não consegue se aproximar plenamente quando você está imerso nessa agitação digital. Ele espera do lado de fora, aguardando que você desligue tudo e finalmente se volte para Deus. Há um testemunho moderno que ilustra perfeitamente isso, embora obviamente não envolva Padre Pio diretamente, mas aplica seus ensinamentos. Um casal jovem, Stefano e Maria, de Roma, estava à beira do divórcio. Eles mal se falavam. Cada um dormia grudado no celular até de madrugada, vendo coisas diferentes, vivendo vidas paralelas, mesmo estando na mesma cama. As brigas eram constantes, a intimidade havia morrido. Em desespero, procuraram um padre velho que havia sido filho espiritual de Padre Pio. Ele lhes deu uma ordem simples: desliguem os celulares e a TV 1 hora antes de dormir, rezem juntos o Terampaciaro e conversem. Façam isso por 30 dias. Eles acharam impossível no início, mas obedeceram. E algo milagroso aconteceu. Em 1 semana começaram a se redescobrir. Em 2 semanas, a intimidade voltou. Em 1 mês, eles estavam renovando os votos matrimoniais, agradecendo a Deus pela salvação do casamento. O celular estava destruindo não apenas o sono deles, mas o próprio sacramento do matrimônio. Agora você pode estar se perguntando: como eu sei se meu quarto está espiritualmente limpo ou contaminado? Padre Pio ensinava critérios claros de discernimento. Observe se você sente paz ao entrar no quarto. Observe se consegue orar com facilidade ali ou se sua mente se dispersa imediatamente. Observe se acorda descansado e em paz ou se acorda cansado, irritado, pesado. Esses são sinais. O consolo de Deus traz paz profunda mesmo na cruz. O engano do inimigo traz agitação, medo, confusão. Mas atenção! De nada adianta retirar todos esses objetos se você está vivendo em pecado mortal. É o pecado que mais afasta o anjo da guarda. Você pode ter o quarto mais puro do mundo em termos de objetos. Mas se você está vivendo em fornicação, em ódio, em roubo, em qualquer pecado grave não confessado, seu anjo sofre e não pode te proteger plenamente. A purificação do quarto deve começar com a purificação da alma através da confissão. E a intenção do coração importa. Você deve fazer isso por amor a Deus, não por superstição, não por medo irracional, mas por desejo genuíno de santidade. Então, como você deve se preparar espiritualmente antes de purificar o quarto? Primeiro, faça uma boa confissão. Limpe sua alma de todo pecado mortal e, se possível, também dos veniais. Segundo, jejue se você puder. Ofereça esse sacrifício pela purificação do seu lar. Terceiro, peça a intercessão de Padre Pio e do seu anjo da guarda. Reze pedindo luz para enxergar o que precisa ser removido e coragem para fazer isso. Quarto, escolha um dia específico, de preferência um sábado, dia consagrado a Nossa Senhora, para fazer essa purificação. E quinto, cultive a atitude interior de humildade para reconhecer erros espirituais, desapego para abandonar objetos queridos, mas prejudiciais, e confiança total na proteção divina que virá. No dia escolhido, faça o seguinte: benzer o quarto inteiro com água benta, percorrendo todos os cantos fazendo o sinal da cruz. Retire os 7 tipos de objetos perigosos que foram revelados aqui. Espelhos quebrados ou mal posicionados, fotos de falecidos que devem ir para um oratório de oração, objetos esotéricos que devem ser destruídos, a bagunça que deve ser organizada, objetos pontiagudos que devem ser reposicionados ou removidos, conteúdos impuros que devem ser jogados fora e a tecnologia perturbadora que deve ter seu uso limitado e disciplinado.
Em seguida, coloque no lugar objetos santos. Um crucifixo na parede principal, de preferência acima da cama. Uma imagem de Nossa Senhora ou do Anjo da Guarda. Um recipiente pequeno com água benta. Uma Bíblia ou livro espiritual para leitura antes de dormir. E então, reze a oração do Anjo da Guarda em voz alta, consagrando aquele quarto à proteção divina. Mas a purificação não termina aí. Você precisa manter o quarto espiritualmente limpo através de uma rotina espiritual noturna. Estabeleça um horário fixo para desligar celular e TV, pelo menos 30 minutos antes de dormir. Crie um ritual sagrado noturno. Lave as mãos como símbolo de purificação. Faça exame de consciência do dia, repassando seus atos, palavras e pensamentos. Peça perdão a Deus sinceramente por cada pecado cometido, mesmo que pequeno. Agradeça pelas graças recebidas durante o dia. Reze a oração do Anjo da Guarda pedindo proteção contra ataques noturnos. Benzer a cama e o próprio corpo com água benta. Faça uma leitura espiritual breve. Pode ser uma página de vida de santo, um trecho do Evangelho, um salmo. E, finalmente, durma em estado de graça sempre que possível, lembrando que a morte pode vir durante o sono e você precisa estar preparado. Entenda uma coisa profunda. O quarto não é apenas um cômodo da casa. É um santuário onde sua alma se prepara para o pequeno ensaio da morte que é o sono. É ali que você fecha os olhos para este mundo e se entrega totalmente à providência divina, confiando que acordará no dia seguinte. E é ali que seu anjo da guarda deve poder velar livremente sobre você, sem obstáculos, sem barreiras, sem objetos que o impeçam de cumprir a missão sagrada que Deus lhe confiou. Os santos transformavam seus quartos em verdadeiras capelas. Padre Pio tinha crucifixo, imagens sagradas, e mantinha tudo em ordem e pureza absoluta, mesmo sendo atacado violentamente pelo demônio durante a noite. Ele sabia que quanto mais santo o ambiente, mais difícil para o inimigo agir. E quanto mais limpo espiritualmente o quarto, mais fácil para o anjo da guarda proteger. Você quer ter noites tranquilas? Você quer acordar descansado, em paz, pronto para servir a Deus? Você quer que suas orações subam ao céu sem obstáculos? Então purifique seu quarto agora. Não deixe para amanhã. Faça isso hoje mesmo, esta noite, antes de dormir. E saiba que, ao purificar seu quarto, você não está apenas garantindo noites melhores. Você está preparando sua alma para a morte bem feita. Porque quem dorme bem protegido pelo anjo da guarda, também morrerá bem assistido por ele. Na hora da morte, quando sua alma se separar do corpo, aquele mesmo anjo que velou sobre você todas as noites estará ali, pronto para te conduzir ao julgamento particular e interceder por você diante de Deus. Que garantia maravilhosa! Que consolo profundo! Agora, neste momento, antes de encerrarmos, eu quero que você faça uma oração comigo. Feche os olhos se estiver em lugar seguro, coloque a mão no coração e reze mentalmente comigo esta consagração. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti com humildade e arrependimento. Perdoa-me por ter afastado, mesmo sem saber, meu anjo da guarda do meu quarto. Perdoa-me por ter enchido meu lugar de descanso com objetos que bloqueiam Tua graça. Eu reconheço que pequei por ignorância, mas agora que sei a verdade, eu quero mudar. Eu consagro meu quarto à Santíssima Trindade, a Nossa Senhora, a São José e ao meu anjo da guarda. Que este lugar seja um santuário de paz, de oração, de proteção divina. Cura, Senhor, todos os traumas noturnos que carrego, todos os pesadelos, todas as insônias, todos os medos. Eu te entrego tudo isso agora. E peço que teu anjo me guarde todas as noites, me proteja de todo ataque espiritual e me prepare para uma morte santa quando chegar minha hora. Jesus, eu confio em ti e lembro-me das tuas palavras. Não temas, eu estou contigo. Amém. Meu irmão, minha irmã, você agora conhece a verdade que Padre Pio ensinou.
Você sabe quais objetos afastam seu anjo da guarda. Você sabe como purificar seu quarto. Você sabe como manter a proteção divina sobre suas noites. Agora a escolha é sua. Você pode ignorar tudo isso e continuar vivendo do mesmo jeito. Ou você pode entrar no caminho dos santos, mantendo comunhão íntima com seu anjo da guarda, dormindo sob as asas da proteção divina e acordando cada dia renovado para a missão de santidade que Deus te confiou. A salvação está garantida para quem vive em graça. A esperança está viva para quem confia em Deus. E a proteção angelical está disponível para quem purifica seu lar. Que você durma esta noite e todas as noites sob a guarda fiel do anjo que Deus te deu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.